os alienígenas estão entre nós. Definitivamente não estamos preparados para conhecer muito do universo, pois certamente enlouqueceríamos. Muitos adeptos do movimento Nova Era têm falado a respeito destas espécies super inteligentes e multidimensionais, capazes de povoar vários mundos. Então resolvi criar este pequeno documentário e divulgar através desse canal possíveis teorias sobre a realidade destes seres, se são bons ou se são malignos, qual o interesse dos mesmos com a nossa espécie. Este vídeo será dividido em algumas partes. A primeira nós falaremos a respeito dos anjos caídos, documentados em vários escritos da humanidade, inclusive na Bíblia cristã que conhecemos. A segunda parte trata-se sobre algumas raças alienígenas que se dizem benevolentes e ganham muitos seguidores ao redor do mundo. Mas como são centenas de raças, então selecionamos apenas algumas, as mais conhecidas, que são os Blue Avians, são os pássaros azuis, os Greys, os cinzentos, os reptilianos e os povos felinos, entre outros. Para começarmos, vamos falar a respeito dos anjos caídos. No livro de Enoque, os 200 anjos caídos estariam presos na Antártida e prestes a despertarem, se libertarem. Enoque é uma figura bíblica que surge antes do dilúvio, que foi levado aos céus para testemunhar e desempenhar um papel fundamental em um grande conflito celestial. Mas o que podemos encontrar na Bíblia seria o horror. A vida de Enoque ainda é um grande mistério. Vejam o que dizem as Escrituras. Em Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, quer dizer, levado aos céus, para que não visse a morte, e não foi mais achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Em Gênesis 5, versículo 22 diz: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E em outra parte, Gênesis 5, 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Antes de abordarmos o processo de hibridização, nós precisamos entender o seguinte: Enoque tornou-se o principal intermediário entre os dois lados do conflito entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo a uma divindade conhecida como o Senhor. Houveram várias questões no conflito, como o aprisionamento dos anjos caídos e ou a realização de experimentos genéticos com a humanidade, e a transferência de conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana ainda em desenvolvimento naquela época. O livro de Enoque começa com a chegada à terra de 200 anjos rebeldes, na área do Monte Hermon. Agora vamos sair um pouco das escrituras bíblicas e irmos para o livro de Enoque. E esse Monte Hermon faz fronteira com o moderno Líbano e Síria. Antes do histórico dilúvio, os anjos caídos começaram a hibridização ou modificação geneticamente dos habitantes daquele local, interferindo na criação original. Agora vamos ver partes retiradas do livro de Enoque. 6.1 Aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram para eles belas filhas. E os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram. E disseram uns aos outros: Vinde, escolhemos para nós esposas dos filhos dos homens, e geremos para nós os nossos filhos, ou seja, uma raça híbrida. E eram ao todo 200, e desceram sobre Ardes, que é onde fica o cume, a parte de cima do Monte Hermon. Então eles chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldições. Enquanto os anjos caídos tinham estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, na que hoje conhecemos como Palestina, era para a Antártica, que eles seriam removidos em uma última instância.
depois que eles perderam a batalha contra os anjos justos. Agora, a partir daqui, encontram-se as possíveis provas de que alguns desses anjos caídos ainda estão presos na Terra, mais precisamente na Antártida. Um pesquisador conhecido como Ben Nunn cita passagens do livro de Enoque que são muito sugestivas de como a Antártica de fato pode ser o local de onde Enoque foi levado pelos céus para testemunhar os eventos celestiais. E vi os ventos na terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima, e fui para o sul e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. O que é interessante na passagem que acabei de falar de Enoque é que se refere a um local que estava queimando dia e noite, e isso se encaixa na descrição da Antártica. Durante a temporada de verão do hemisfério sul, é quando o sol queima durante 24 horas sem haver noite. Esses fenômenos acontecem até os dias de hoje. Então este é o Monte Hermon, que faz fronteira com o moderno Líbano e Síria. Antes do histórico dilúvio, seria o local de descida dos anjos caídos, segundo Enoque. Agora, continuando com o livro. E como um espírito que me interroga, o anjo disse: Este é o lugar do fim do céu e da terra. Esta é a prisão para as estrelas do céu e a anfitriã do céu. E as estrelas que rolam sobre o fogo são estas que transgrediram o mandamento do Senhor desde o princípio de sua ascensão, porque não saíram aos seus dias. E ele se indignou contra eles e os ateou até o tempo da consumação do pecado, no ano do mistério, que são os tempos atuais, né? O livro de Enoque descreve um futuro ano do mistério, quando eles serão libertados, os anjos caídos. Este é um evento que vamos testemunhar logo logo. Um homem na nossa atualidade diz ter sido levado para testemunhar eventos celestes por um grupo de extraterrestres altamente evoluídos chamados de Sphere Being Aliens, ou seja, seres da Aliança Esfera, Blue Avians. O informante insider do programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos, Corey Goldie, disse que quando ele aceitou o papel de ser um delegado destes seres da Aliança Esfera em uma negociação em curso entre diferentes facções e grupos da Terra com civilizações extraterrestres de fora deste mundo. Ele diz que, ao ter sido levado para a Antártica 2 vezes, testemunhou alguns eventos. O mais recente foi em janeiro de 2017, que fez com que ele visse os restos de uma civilização pré-adamita descoberta que floresceu até uma grande catástrofe global, correspondente à grande inundação que ocorreu há 10.986 anos antes de Cristo, que seria o dilúvio de Noé, que acabou destruindo cidades costeiras e terras baixas em todo o mundo há cerca de 3.000 anos atrás. Goldie também disse que os pré-adamitas sobreviveram ao entrar em câmaras de êxtase na maior das naves-mães que caíram na Terra há cerca de 60.000 anos atrás, depois que os pré-adamitas foram expulsos de suas bases na Lua devido a um conflito com as facções extraterrestres dominantes lá. Ainda para Goldie, os pré-adamitas estabeleceram sua principal base de operações na Antártica e estabeleceram postos avançados na Ásia, Europa e Américas. Um conflito logo surgiu entre os pré-adamitas e outros grupos extraterrestres de aparência humana, que vem conduzindo 22 experimentos genéticos com a humanidade da superfície do planeta nos últimos 500.000 anos. Os pré-adamitas parecem ser os mesmos anjos caídos descritos no livro de Enoque, em termos de seus cruzamentos e ou experimentos genéticos com a população humana local. Depois do desembarque do Monte Hermon dos 200 anjos caídos, para Goldie, que também acredita nesta possibilidade, os pré-adamitas estabeleceram colônias em toda a Terra, onde eles geneticamente alteraram os humanos locais e instalaram seres híbridos que criaram
em posições de liderança e para implantar e administrar sua agenda. Em relação aos anjos justos descritos no livro de Enoque, estes parecem ser os grupos extraterrestres que estavam conduzindo os 22 experimentos genéticos de longo prazo, que estavam sendo interferidos pelos pré-adamitas. Então, todas estas versões apontam que tanto os anjos caídos ou os seres pré-adamitas estão muito abaixo do gelo em câmeras de hibernação ou de êxtase, em uma de suas várias naves mães enormes, presas enterradas profundamente abaixo da plataforma do gelo da Antártida. E agora chega a parte mais assustadora dessa história. Finalmente, Goldie revelou que as escavações na Antártica estão em andamento e que as câmeras de êxtase contendo os pré-adamitas foram descobertas. Os descendentes híbridos dos pré-adamitas, que estão entre famílias de linhagens de elite das trevas, que secretamente governam a humanidade nos últimos milênios de todo o nosso atual período histórico, estão ansiosos para obter acesso às câmaras de êxtase e para despertar os seus ancestrais. O objetivo de fazer isso parece ser ter os seres pré-adamitas reassumindo mais uma vez o seu domínio anterior em assuntos planetários, permitindo assim que o seu híbrido criado geneticamente possa sair das sombras e diretamente governar sobre a humanidade. Isso sugere que o ano do mistério mencionado no livro de Enoque, quando os anjos caídos serão liberados, pode estar muito próximo, ou até mesmo em andamento, e em seus momentos finais. Esta situação também tem conexão com a vinda do último avatar previsto para o final deste Kali Yuga, conforme os escritos sagrados da Índia. Agora vejam um destes seres que foi descoberto em câmeras de supersono, vindos da escavação. Aguardem os próximos vídeos. Curta este daqui, inscreva-se, clique no sino. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.